Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos reunidos para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 5. Estamos no templo sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui da cidade de Rio Claro, igreja essa presidida pelo pastor Sisac Valadares. 2 de fevereiro de 2025, a temática de hoje, Jesus é Deus. Antes de lermos o nosso texto áureo, verdade prática, e fazer a leitura e também os comentários da lição, nós estaremos orando ao Senhor, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine os nossos corações e que a palavra do Senhor possa trazer benefícios à nossa alma. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, meu Deus, pelos Teus grandes feitos. Louvamos, Senhor, meu Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa uma vez mais, para aprendermos, Senhor, a Tua palavra. Espírito Santo, ajuda-nos a entender esta lição tão preciosa no dia de hoje. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, meu Deus, os olhos do nosso coração, para que possamos compreender que Jesus de fato é Deus. Que esta lição possa trazer frutos para a nossa alma e que possamos sair daqui, Senhor, alimentados por ela. Dá, Senhor, meu Deus, aos teus filhos que estão, Senhor, do outro lado, aqueles que não podem estar fisicamente no templo, que a tua palavra também os alcance e que ela seja bênção, Senhor, para a vida deles. Assim nós pedimos no nome de Jesus. O nosso texto áureo da lição de hoje, ele está baseado no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática da nossa lição diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. O nosso texto bíblico para meditação está extraído do texto do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 1, 4, 9 e também a 14, que diz o texto bíblico: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os objetivos da nossa lição será demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo e também apresentar as implicações do arianismo na prática. A título de introdução, nós temos na nossa lição o que o pastor comenta, pastor Ezequias Soares, ele traz o seguinte: o apóstolo João, como um judeu monoteísta instruído na sinagoga, ele não está apresentando um novo Deus. E isso é uma coisa interessante e bastante importante a gente entender, que Cristo não é um Deus, diferente do Deus Pai. Ele, da mesma essência que o Pai, o Filho também é. Então, João não está apresentando aqui, uma pluralidade de Deus. Não, ele mantém o monoteísmo. Ele mantém a unicidade de Deus, porque Deus é um.
no sentido de essência. E quando falamos no sentido de essência, estamos falando daquilo que lhe é pertencente como atributos incomunicáveis, que é a sua eternidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Então, tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito Santo possuem esta essência. Não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas. É desta forma que a teologia trata. Nós tratamos na aula passada sobre a Trindade, que a teologia cristã ensina que é Deus que ensina que Deus é um em essência e três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e também a pessoa do Espírito Santo. Então, assim como Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é plenamente Deus e também ele é plenamente homem. Da mesma forma que o Espírito Santo também é plenamente Deus, o Pai também é plenamente Deus. É isso que a Bíblia ensina a respeito de Trindade. Então, aqui na introdução, João, como um judeu monoteísta, instruído na sinagoga, ele não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. É o que nós vamos aprender na lição de hoje, que ele não está apresentando um outro Deus, mas apresentando Jesus como Deus. Nosso primeiro subtópico, nosso primeiro tópico, e no nosso subtópico diz que Jesus, ele é Deus. É uma afirmativa de que Jesus é Deus. O Novo Testamento, ele é direto quanto à natureza divina de Jesus. E eu trouxe aqui, a título de entendimento para os irmãos, como esse texto está escrito na sua língua, na sua forma original. E eu quero aqui passar com os irmãos alguns versículos no original que demonstram essa divindade de Jesus. São os mesmos versículos que estão na nossa lição, eu apenas trouxe da língua original e quero partilhar com vocês da forma como o texto está escrito. Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, o texto grego original, ele fala da seguinte forma: en arre, en hologos, kai hologos, en pros ton theon, kai theos en hologos. É desta forma que ele apresenta o verbo. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E essa questão da importância desse texto no original, e aqui eu quero frisar a palavra que destaquei, en arre, que é no princípio, ele remete diretamente a Gênesis 1:1, significando que o verbo, Jesus, é eterno. Isso significa que ele é antes da criação. E se ele é eterno, ele tem essa substância, Deus, ousia, só o Criador. Ele não é um ser criado, ele não teve uma ação no tempo. Ele não foi criado no tempo, ele é antes dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Um outro texto que nós temos, ou aliás, continuando no texto, hologos, refere-se a Jesus como o verbo ou palavra, no meio da qual ou pelo qual Deus se revela e cria. E aí o outro termo da frase, da sentença de João 1:1, kai theos en hologos, indica claramente que o verbo é divino por natureza. E é interessante que a ausência do artigo definido antes de theos enfatiza que o verbo é essencialmente Deus, estabelecendo que ele compartilha a essência divina com o Pai, mas é distinto em pessoa. Então, a mesma essência, Deus, só que ele é distinto como pessoa, é a pessoa do Filho. O outro texto da lição é o texto de João 20:28, que diz: apecrite Tomás kai elpen auto
Ho Kyrios mu kai ho theos mu. E a análise de novo do texto, Ho Kyrios mu, Tomé reconhece Jesus como Senhor, apontando tanto para a autoridade quanto para a divindade. E este título divino é encontrado na Septuaginta, né, para o tetragrama Yahvé, o nome de Deus. Eu vi uma explicação um tanto forçada deste texto, dizendo que Tomé estava um tanto espantado, né, que ele fez ele exclamou, né, algo em termos de espanto, como se, por exemplo, nós estivéssemos andando na rua de moto ou atravessando uma rua a pé e de repente um carro quase nos atropela, a gente põe a mão no capô do carro e espantado grita, meu Deus! Essa foi a explicação ridícula que eu vi a respeito deste termo. Não, no original, ele não dá o texto ou o contexto geral, ele não dá ênfase para que Tomé estivesse admirado. Por exemplo, a palavra aqui, Ho theos mu, meu Deus, sem dúvida, Tomé refere-se a Jesus como Deus. Então, ao usar esse artigo definido, o reconhecimento é direto e exato. Jesus aceita esta confissão e também valida a sua divindade. Se Jesus não fosse Deus, ele não validaria a sua divindade. Ele não aceitaria adoração, porque ele não pode. Observe que no texto de Apocalipse tem um versículo que João, quando ele vai se curvar diante do anjo que estava falando com ele, ele vai para adorar o anjo diz o seguinte, João, não faça tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Você vai e adora a Deus. Então, quando Tomé, ele se refere a Jesus como Deus, ele usa esse reconhecimento, ele vai direto e vai de maneira assertiva, enfatizando que Jesus é o Deus dele. E é interessante que Jesus não refuta essa palavra de Tomé. Significa que Jesus aceitou esta declaração de Tomé, indicando a sua divindade. Em Colossenses, nós temos também outro texto bíblico, e eu quero aqui enfatizar em autor, nele, enfatiza que Cristo, como centro da divindade materializada. Aí fala panto, pleroma, tes, diz o seguinte, toda a plenitude da divindade, teontotos, plenitude da divindade, é o que diz o texto. Supera qualquer forma de divindade parcial, afirmando que toda a essência divina reside em Cristo. É o que Paulo escreve aos Colossenses, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, indicando que o verbo de fato se fez carne, e o verbo, estando em carne, não deixou de ser Deus. Na teologia nós entendemos isso como união hipostática, onde as duas naturezas estavam na pessoa do Cristo, 100% Deus, 100% homem. Ele, é óbvio que voluntariamente, ele não exerceu todos os seus atributos, ele voluntariamente os limitou, isso em obediência ao Pai. E aí que as pessoas fazem a confusão com relação achando que Jesus é menor, e nós vamos tratar isso um pouco lá na frente, com relação à pessoa de Jesus. Esta sujeição funcional, é o termo mais correto, sujeição funcional do Cristo. Então, somáticos, conforme diz aqui, que é corporalmente, reforça a realidade tangível da divindade de Cristo na encarnação. O texto de Tito também ele traz a construção de Deus e Salvador como referindo-se à pessoa de Jesus Cristo.
Diz aqui embaixo, Jesus Cristo, né, atua como o objeto do texto, declarando que ele é identificado como o nosso grande Deus e também Salvador. Eu fiz questão de trazer na língua original, para que não tenhamos dúvida de que, de fato, os textos no seu original falam a respeito da divindade de Jesus. No nosso tópico 2, fala sobre os seus atributos absolutos. E diz o seguinte nos seus atributos absolutos: os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. São esses os atributos da divindade. E eu quero trazer aqui como questão de todo poder, sustentador, ele é o criador de todas as coisas. Colossenses 1,16 diz que o Cristo é criador de todas as coisas. Eu quero até fazer a leitura, para não citar o texto de forma equivocada. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Pois nele, e aqui fala de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Assim como o Pai é criador, o Filho também participou da criação, da mesma forma que o Espírito Santo participou da criação. Então, como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Como o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo também é criador. Assim como Deus é eterno, o Deus Pai, o Deus Filho também o é eterno. E também o é o Espírito Santo. Assim como o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo também é onipotente. Assim como o Pai, ele é onisciente, o Filho também é onisciente e o Espírito Santo da mesma forma. Então, nós não estamos falando aqui de três deuses. Nós estamos falando de um único Deus em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É assim que eles, dentro da economia divina, se organizaram. O Pai é aquele que planeja, o Filho, aquele que executou, e o Espírito Santo, aquele que veio aplicar e testemunhar aquilo que o Pai planejou e o Filho executou em nossas vidas. É desta forma que a Trindade opera. E é interessante que, se nós tirarmos a afirmação de que Jesus é Deus, nós, então, nunca fomos salvos. Nossos pecados nunca foram perdoados. E nós, então, estamos condenados. Porque ele afirma categoricamente em João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Então não há como ter acesso a Deus, senão pela pessoa do Cristo. E para que este relacionamento, ou para que essa ida ao Pai, realmente ela fosse real, ela só poderia ser feita pelo Cristo Salvador. Ela só poderia ser executada por Deus, e neste caso, o Deus Filho. Outro ser não poderia abrir este acesso. Por isso é importante entendermos que, de fato, o Cristo, ele é Deus. E aí nós temos, no segundo tópico, a heresia que permeou a igreja nos primeiros séculos. Diz aqui, a heresia que nega a divindade de Jesus. Então nós vamos falar do arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja, ele foi o arianismo.
Então, o termo arianismo, ele surge de um expoente de Alexandria que tinha por nome Ário. E ele, nos seus ensinamentos, ensinava que Cristo era um ser criado, que houve um tempo em que ele não existia. E isso foi um grande problema para a igreja, porque as passagens bíblicas que nós estudamos, nós entendemos perfeitamente que Jesus, ele é Deus. E é interessante que ele demonstrou essa sua divindade aqui no seu ministério, conforme diz a Verdade Prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e também nas suas obras divinas. Por exemplo, Jesus, ele, numa certa ocasião, estava no barco com seus discípulos, e ele disse, estavam indo para outra margem, ali estavam indo para Gadara, e levantou-se uma grande tempestade, e os discípulos apavorados, e acordaram Jesus. Jesus levanta e repreende o vento e acalma o mar, e demonstra que Jesus ele tinha poder sobre a natureza. Quando ele desce em Gadara, quando ele chega ao território de Gadara, sai ao encontro dele o endemoniado gadareno. E quando o demônio fala com o Cristo, ele diz, viesse nos atormentar antes do tempo. Eles reconheceram a divindade de Jesus. Eles reconheceram quem era que estava ali. Em outra feita, Jesus ressuscita mortos. E isso só o Messias, o Verbo, poderia fazer. Não poderia ser feito. É lógico, temos ressurreições no Antigo Testamento, mas aquilo era pertinente a ele, esta manifestação de ter autoridade sobre demônios, autoridade sobre natureza, autoridade sobre a morte. Só ele. Quando ele expressa em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, fala que aquele que nunca teve princípio de dias, aquele que nunca foi criado, aquele que é autoexistente, ele é primeiro do que todas as coisas, assim como Deus não teve princípio, o Filho também não. Demonstra a sua divindade, demonstra que de fato Jesus é Deus. Então o arianismo ele veio para abalar, a tentar denigrir a questão doutrinária a respeito da deidade de Cristo. Então o termo arianismo vem de Ário, que é expoente dessa doutrina, em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Então Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Ele não acreditava que o Verbo fosse eterno. E se o Verbo não é eterno, então ele não pode ser Deus. Se Ário tivesse com razão de dizer que Jesus não é eterno, então Jesus não é Deus, porque eternidade é um dos atributos de Deus. Só Deus é eterno. Os anjos não são eternos. Os homens não são eternos. Eles tiveram um princípio de criação. Agora, Deus não teve princípio. E quando nós afirmamos que Deus não teve princípio, estamos afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tiveram princípio. Eles são Deus. Novamente, reforço, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, Ário rejeitava esta eternidade do Verbo, embora defendesse a sua existência antes da encarnação. Recusava que ele fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Então, a palavra de ordem arianista era: houve um tempo em que o Verbo não existia. E é inconcebível esta ideia de que houve um tempo em que o Verbo não existia, porque se o Verbo não existia, logo ele não é Deus. Se logo ele não é Deus, ele não pode ser o nosso perfeito Salvador. Ele não pode ser o nosso perfeito Redentor. E nós estaríamos adorando então um outro Deus. Nós estaríamos então cometendo
o pecado de idolatria, de estar adorando outra coisa a não ser Deus. Então, quando nós nos reunimos como igreja e adoramos o Cristo na sua plenitude, o Cristo na sua magnificência, damos glória, louvor e honra ao nome de Jesus, nós não estamos cometendo uma idolatria, nós estamos adorando o Deus Filho, que em essência é igual ao Pai, que em essência é igual ao Espírito Santo. Novamente, nós não adoramos três deuses, nós adoramos um único Deus, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então a heresia de Ario era que houve um tempo em que este verbo, ele não existia, que Deus, antes de criar qualquer coisa, ele deu então um início para o Logos, ele deu um início para Jesus, e isso, tirando dele a eternidade, o exclui da função de Deus, né? O exclui de ser de fato divino. Ele seria uma outra categoria inferior, mas não é o que o texto bíblico, não é o que cremos, não é o que a nossa confissão de fé diz. Nós acreditamos piamente naquilo que a Bíblia ensina a respeito da divindade de Jesus. E aí nós temos as explicações de Ario e seus seguidores. Como eles formularam essas doutrinas, como eles formularam a sua heresia ou o seu pensamento. Então, Ario e os seus seguidores, o que eles faziam? Eles pinçavam as escrituras. Irmão, texto sem contexto, ele é um pretexto. Nós não podemos isolar textos, nós não podemos isolar simplesmente palavras, nós precisamos analisar um contexto geral. O contexto, onde a palavra está inserida, qual era a ideia do autor, ver, né, a temática central daquilo que o texto que nós estamos lendo fala. Doutrina não pode ser feita em cima de um único texto isolado ou de uma única palavra, ela precisa ter a sua complementação em toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia, ela é harmônica. A Bíblia é harmônica, do Gênesis ao Apocalipse, não há contradições, é a revelação de Deus ao homem. Nós temos ali a revelação progressiva, através dos pactos, através de aliança, através das dispensações, mas ela é harmônica, e ela sempre vem desde o Antigo Testamento, apresentando o Cristo. Por exemplo, no tabernáculo, o tabernáculo, se nós aplicarmos a interpretação tipológica, nós vamos enxergar Cristo nos objetos, nas cortinas, nos sacrifícios, e assim por diante. Aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles apontavam para algo superior, eles apontavam para o Cordeiro de Deus, que naquela época viria então para tirar o pecado do mundo. Está escrito no escritor aos Hebreus que o sangue de touros e bode, ele não pode perdoar pecados. Então precisa, para ter redenção, ser feita por um igual. E como resolver? Animal não podia, porque não é igual ao ser humano. Então, o verbo se encarnou. O verbo se fez carne. Foi há 2 lições atrás que nós aprendemos a encarnação do verbo, esta importância do verbo ter se encarnado, do verbo ter vindo e se transformado num homem, se identificado com a raça humana. E essa identificação nos deu o direito de sermos salvos, porque aí a redenção foi concluída. Ele se fez carne, mas no se fazer carne, não deixou de ser Deus. Ele permaneceu plenamente com os seus atributos, óbvio. Ele limitou-os. É o que Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, que é a kenosis, que é esse esvaziamento, não que ele deixou os seus atributos, isso não, ele era 100% Deus, 100% homem, nunca deixou de ser, mas diz aqui, Filipenses 2, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Dentro de um relacionamento funcional,
ele também teve a sua submissão voluntária. Ele se submeteu ao Pai. Na obra da redenção, ele se sujeitou enquanto homem, enquanto estava em carne, se sujeitou, dependeu do Pai, dependeu do Espírito Santo para realizar a obra de redenção. Isso não significa que ele é inferior. Não. Muito pelo contrário, ele demonstra perfeita obediência ao Pai nas questões de redenção. Esse era o relacionamento profundo entre Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas às vezes não entendem por causa dessa sujeição voluntária do Cristo, né, de se submeter à vontade do Pai, achando que pelo fato de se submeter, ele é inferior ao Pai. Não, ele não é inferior a Deus. Ele não é inferior a Deus. Isso é uma questão funcional, é uma questão de economia da Trindade, é uma questão de funções diferentes, porque ambos participam de tudo, na questão da redenção, na questão da criação, na questão da salvação do homem e assim por diante. Mas vamos lá. Então Arius e os seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens para dar sustentação às suas crenças. Então seguem algumas delas, as mais emblemáticas. Ele usa aqui Provérbios 8:22, que o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, dizendo que ele criou Jesus em algum momento. Aí usa o outro texto, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí afirma novamente, houve um tempo em que o Filho, ele não existia. Mas a passagem favorita era, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então com isso, eles ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Esta sujeição de ser enviado, novamente afirmo, não indica que Jesus não é Deus. Muito pelo contrário. Na questão de ordem funcional, Jesus, ele se submeteu voluntariamente ao Pai, então o Pai o enviou. Não é porque ele era menor e o Pai é maior, não. Entre a economia divina, na Trindade não existe maior ou menor. Isso é uma questão de função, uma questão de papéis. Enquanto o homem, obviamente, ele teve as suas questões de autolimitação dos seus atributos. Por exemplo, aqui como homem, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas em alguns lances que nós vemos nas Escrituras, nós vemos que Jesus, por exemplo, ele usou o atributo de onisciência quando viu Natanael debaixo da figueira, quando ele sabia o que os homens estavam pensando. Já em outra situação, ele não usou, é aí que há a limitação, né, essa autolimitação que ele impôs na questão dos seus atributos, quando ele diz, dia e hora ninguém sabe. E exatamente, dia e hora ninguém sabe, porque ele não quis, ele não teve por usurpação nesses momentos ser igual a Deus. Por isso que as pessoas acham que ele passa a ser menor, pelo fato de ter limitado esses atributos. Obviamente que hoje não, claro que não. Quando ele ressuscita, ele deixa bem claro, é-me dado todo o poder no céu e na terra, demonstra a sua onipotência. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, fala da sua onipresença. Então, ele é Deus, ele é Deus. É interessante que Estevão, quando está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus em pé e ele ora a Jesus, indicando que de fato Jesus é Deus. Sem Jesus, irmãos, não há salvação. Sem Ele nós não temos acesso ao Pai. Sem Ele não há redenção. O sacrifício dele não é um sacrifício transitório, é um sacrifício
permanente, é um sacrifício eterno, não é um sacrifício temporário no sentido de não poder remover a culpa, não, o sacrifício perfeito do Filho de Deus removeu toda a culpa do nosso pecado, senão nós não teríamos acesso a Deus, nós estaríamos condenados nos nossos delitos e também nos nossos pecados. Isso é muito sério pensar em algum momento que Jesus, ele não é Deus. E aí nós temos, no próximo subtópico, como solucionar essa controvérsia ariana. Diz o seguinte: a tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta, ela é opcional, pois o verbo hebraico nesta passagem indica as palavras obter, adquirir e criar, mas o sentido de criar para trazer existência a algo do nada é o verbo bará, e não no sentido como está em Provérbios, com anã. Não é este sentido, porque no Gênesis 1:1 diz, Bereshit bara Elohim, no princípio criou, e ali o criou é realmente trazer do nada a existência, e não é este o verbo que é usado em Provérbios. Então o Ário, ele está errado na sua interpretação. Da mesma forma que o texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, o primogênito, ele é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, não sei se essa é a palavra, a maneira de pronunciar corretamente, primogênito, ele indica primeiro, ele indica chefe. Ele foi usado pelos escritores sagrados no sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. E não tem nada a ver com a questão de ser o primeiro ser criado. Isso é forçar o texto a dizer aquilo que o texto não diz. Isso é fazer uma exegese. É enfiar no texto aquilo que o texto não diz, não foi essa a intenção de Paulo. Não é isso que o contexto do texto bíblico, ele explica. O primogênito ali, então, fala do sentido de posição, fala do sentido de primazia, fala do sentido de preeminência, fala da sua grandeza e não um ponto de criação. Novamente, isolar texto, ou pegar uma palavra e aplicar apenas dentro de usar o seu sinônimo e tentar aplicar ali dentro de um texto, não valendo-se do seu contexto, é desonestidade intelectual. Por isso que nós temos que orar, e orar muito, por aqueles que traduzem as Escrituras. Porque na tradução das Escrituras o autor tem que levar, aliás, o tradutor tem que levar em consideração o contexto em que aquela palavra está escrita. Eu não posso simplesmente pegar um dicionário grego, pegar a palavra e achar ali um dos seus sinônimos e querer aplicar no texto. Não é assim que funciona. Eu preciso avaliar um contexto geral. Eu preciso ter ideia daquilo que o autor estava tencionando dizer. Senão, eu estou cometendo uma desonestidade intelectual e acabo, então, adulterando o texto bíblico. E aí dá margem para todo tipo de heresias e coisas absurdas que são pregadas por aí. Não só pregadas, mas também ensinadas. Então, nós devemos tomar o devido cuidado, ler, meditar, pesquisar. A Bíblia não é apenas para ser lida, ela tem que ser estudada. Se os irmãos puderem ter mais de uma versão, tenha mais de uma versão bíblica. Se puderem estudar as línguas originais, estudem as línguas originais. Se puder fazer um curso teológico, faça um curso teológico. Escola dominical, não perca a escola bíblica dominical, porque é o local onde você aprende a palavra de Deus. É onde nós temos um tempo
para aprender, para meditar, para degustar, para mastigar a palavra, para a gente sair daqui e depois chegar em casa e ficar remoendo aquilo que a gente aprendeu. E aí a palavra vai tendo sentido, significado. Porque, irmãos, existe um termo que nós aprendemos na teologia que é chamado de inesgotabilidade das Escrituras. A Bíblia é inesgotável naquilo que Deus quer comunicar a nós. Ela é extraordinária. E nós vamos lendo, né? Nós vamos lendo, e conforme nós vamos estudando e vamos aprendendo, o Espírito Santo ele vai iluminando o nosso coração, e aquela palavra vai trazendo sentido, coisas, né? Eu falo por mim, teve textos que eu passei por ele diversas vezes, e sabe quando parece que não faz muito sentido, depois de ler e reler, e aí passa-se às vezes algum tempo, ou até anos, aí você volta a ler aquele texto, e aí você ouviu alguma coisa na igreja, você ouviu um professor na escola bíblica dominical, você ouviu um professor na sala de teologia, aí você ouve o pastor pregando na igreja, e aquilo, quando você vai para o texto, o Espírito Santo começa a te dar clareza. Olha, você ouviu aquele dia assim, assim, e aí aquela palavra vai alimentando, e quanto mais a gente vai aprendendo, mais desejo nós vamos ter por aprender a palavra de Deus, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. É importantíssimo que os crentes tenham o cuidado da leitura bíblica, da escola bíblica dominical. Isso aqui é uma riqueza sem tamanho, você poder ter uma lição que leva um trimestre baseada no mesmo assunto. Isso é sistemática. E aí você vai aprendendo, porque nós já aprendemos coisas extraordinárias. Por exemplo, quando as heresias ameaçam a igreja, nós aprendemos que somos cristãos, aí nós tivemos a encarnação do Verbo, Deus é triuno, e agora nós estamos falando que Jesus é Deus. Aí vamos ter, né, lições como Jesus é igual ao Pai, as naturezas humana e divina de Jesus. Irmãos, coisas extraordinárias, riquezas preciosas. Nós temos um excelente bojo doutrinário, uma igreja bíblica. Então aproveite a oportunidade para aprender, meditar na palavra de Deus. Como é bom, como é maravilhoso poder debruçar sobre este livro e pedir ao Espírito Santo a ajuda, porque nós somos seres limitados, finitos, dependentes de Deus, temos as nossas limitações, mas quando nós oramos, vamos para a palavra de Deus, meditando, Espírito Santo, me ajuda a entender o texto, me ajuda a entender o que o autor quis comunicar aos primeiros leitores. O Espírito Santo vai nos ajudar a entender as Escrituras e nós não vamos ser enganados. Como infelizmente nós temos aqui, né, nesse terceiro subtópico, nós já estamos quase que encerrando a lição de hoje, nós temos a tradução do Novo Mundo. Diz o nosso comentarista, nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que a versão do Novo Mundo, ela trata-se de uma versão tendenciosa. É uma versão da onde eles manipulam os textos bíblicos. Então veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Lembra que nós lemos na passagem original? Não tem um Deus. Não existe esse artigo um Deus. E o verbo era Deus, não um Deus. Isso é tendência. É querer arranjar alguma coisa no texto ou acrescentar uma coisa ao texto para poder dar base às suas crenças. Isso é desonestidade intelectual. Isso é heresia. Isso é ser anátema. É modificar a palavra. E é coisa que nós não devemos fazer. Então olha o que diz aqui. Trata-se de uma versão tendenciosa, e aí ele fala de um Deus, com D minúsculo, visto que o texto correto é, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado
ele declara, está escrito: grande Deus e nosso Senhor. Senhor aqui é Kyrios, que fala da mesma coisa como nós já ouvimos na questão do tetragrama. YWHW, de Yahvé. Deus, Kyrios, né, o Senhor, Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador, vírgula, Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador, Jesus Cristo. Então eles mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, aonde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Olha a tendência. Olha o equívoco cometido para deturpar a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Isso você encontra na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Aí nós temos também outros movimentos orientais, né? Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. Eles não creem nessa percepção de Jesus, e para eles também não existe, né, também trindade. Aí nós temos, no terceiro subtópico, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, e não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. Nem morreu e também nem ressuscitou. Para os muçulmanos é isso aí. Ele não é Deus, ele é só um mensageiro, ele não é reconhecido nem como Filho e nem como Salvador. Para eles, ele nem morreu e também nem ressuscitou. E as religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a singularidade de Jesus. Até porque, irmãos, falar de reencarnação, Jesus ressuscitou, não reencarnou. A reencarnação é aquela história de você, né, eu tenho esse corpo, morro, e aí eu volto para uma outra vida, mas não com esse corpo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre a ressurreição. A ressurreição, você volta à existência com o seu próprio corpo. A morte separa a sua alma do seu corpo, né? Eu não estou aqui falando em dicotomia ou tricotomia, não é esse o enfoque, mas é só para esclarecer, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. A morte separa a parte material, que é a alma, da parte material, que é o corpo. E aí, na ressurreição, a alma encontra novamente o corpo que ela habitava. Então, ressuscita o corpo. Na reencarnação, não. Morre, separa a alma do corpo, e aí essa alma, ela, procurando a elevação espiritual, ou a própria lei do karma, porque fez alguma coisa errada e precisa merecer uma punição, ou vir de uma maneira que ele sofra um pouco para alcançar essa elevação espiritual, ele vem de uma outra forma. A Bíblia não diz isso. Então, para os reencarnacionistas, o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é um grande problema. Porque, primeiro que a reencarnação, ela não existe. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então, morreu, o espírito volta ao controle de Deus, que o direciona ao paraíso, ao inferno, e o corpo fica na sepultura, aguardando a ressurreição. Os salvos ressuscitam na primeira, os ímpios ressuscitam na segunda. E para a ressurreição dos ímpios, o corpo vai ter que ser trazido à existência para ser julgado, porque vai ser lançado no lago de fogo tanto a alma quanto o corpo. Eles vão ser ressuscitados para ser lançados na sua totalidade. Então, para os reencarnacionistas, isso é o negócio para esquecer, para deixar de lado. É mais aceitável, pesa menos talvez na consciência, de você acreditar que você passa por sucessões de vidas e até que você alcance
a elevação espiritual e alcance aí, o seu nirvana e aí por diante. Então, por isso que os reencarnacionistas não acreditam em Jesus. E a nossa conclusão diz que, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser o Salvador. Enfatizei isso algumas vezes durante a aula. Se Ele não é Deus, Ele não pode ser o nosso Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então, nós estaríamos condenados em nossos delitos e pecados. Mas louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque esta palavra chegou até nós. Louvamos a Deus porque o Espírito Santo gerou em nós um novo nascimento, tirou as escamas dos nossos olhos, nos deu entendimento das Sagradas Escrituras e nós entendemos que Jesus é Deus, que Ele veio a este mundo para cumprir a vontade do Pai, viveu em plena obediência ao Pai, na dependência do Espírito Santo, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus como nosso intercessor, como nosso Salvador, como nosso ajudador. É por isso que Paulo, ele termina, quando ele escreve o capítulo 11 de Romanos, ele faz essa doxologia, eu acho extraordinário, Paulo, uma mente extraordinária, e ele diz aqui no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Jesus é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador. João, ele conclui, eu vou ler aqui esse versículo para terminar a nossa aula no dia de hoje. Epístola de João, não é o Evangelho, mas é a Epístola de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, diz o seguinte, Epístola de João, capítulo 5, e aqui a gente encerra, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Olha a afirmação de João, que extraordinária. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos orar ao Senhor, lembrando a todos os irmãos que logo mais às 18h30, nós temos o culto da família em nosso templo sede e também em todas as nossas congregações. Venham participar conosco, venham adorar o nome do Senhor e o Senhor há de ser glorificado. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, meu Deus, porque o Senhor nos proporcionou neste dia ouvirmos a Tua palavra. Continue nos alimentando, continue nos guardando, continue dando-nos, Senhor, meu Deus, entendimento das Escrituras. Pai querido, Pai santo, louvamos a Ti porque Jesus é Deus. Louvamos a Ti, Senhor, porque estas heresias são vencidas pela Tua palavra. Louvamos a Ti porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, ao qual nos ajuda a não sermos enganados por esses ventos de doutrinas. Pai, protege a Tua igreja, guarda-nos no precioso sangue do Salvador e Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.